Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar finalizando mais um evangelismo de rua. Glória a Deus, aleluia. Eu quero só mais uns 10 minutinhos para estar finalizando. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar cada vida que ouviu a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele mesmo falou que as pessoas que ouvem a palavra é porque ela é de Deus, e aquelas pessoas que infelizmente não ouvem é porque elas não são de Deus. O próprio Jesus falou isso aí em João 8,47, glória a Deus, aleluia. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, meu amigo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você que está afastado, outra hora você estava nos caminhos do Senhor, você estava na presença, você estava dentro da casa do Pai, do nada você desviou, do nada você saiu da presença, foi para o mundo, fez como fez o filho pródigo, e hoje você está arrependido do que você fez. Você pode estar voltando ainda hoje para Jesus. Volta para Ele, meu amigo. Essas palavras que foram pregadas aqui pelos irmãos, entendeu? Foi para você, meu amigo, que se afastou, entendeu? Por algum motivo. Talvez você não sabe nem por quê que você está perdido, que você está aí no mundo das drogas, entendeu? No mundo dos vícios, está aí na bebedeira, está no pecado, entendeu? E Jesus, ele está falando nessa noite para você: volta, filho, volta para a minha presença, volta para mim, faça como fez o filho pródigo. Pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Você pode vir aqui nessa noite, nesse exato momento. Eu quero ler uma passagem aqui que está em Lucas 24, glória a Deus, aleluia. Eu vou ser bastante rápido, nós já vamos estar finalizando mais um evangelismo de rua. Eu quero ler essa passagem aqui que Deus colocou no meu coração, e eu não posso sair daqui sem ler esta passagem para você. Amém? Lucas 24, 13. Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma cidade, uma aldeia que distava de Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecesse. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está voltando, meu amigo, volta para Jesus. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabeis coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais deles me disseram as que dizem e a respeito a Jesus do Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, é uma passagem que está em Lucas 24, a respeito de dois discípulos, depois da crucificação de Jesus, depois que Jesus pagou um preço de sangue, que ele teve que morrer na cruz do Calvário. O que aconteceu aqui? Dois discípulos estavam caminhando, indo para uma cidade chamada Emaús, e eles estavam indo tristes, conversando a respeito de Jesus, porque tinha acontecido aquelas coisas ali que Jesus tinha que pagar um preço de sangue. E aí o que aconteceu com aqueles dois discípulos? Eles estavam sem esperança, entendeu? Eles estavam preocupados porque Jesus, ele ainda não havia ressuscitado na
ele está vivo. E na mesma hora, os discípulos correram para o túmulo de Jesus e não viram nada. E aí aqueles 2 discípulos estavam caminhando para uma cidade, bem longe, 11 quilômetros. E eles estavam indo e Jesus se aproximou. Só que Jesus, ele ficou oculto. Entendeu? E Jesus pergunta para aqueles 2 homens ali, aqueles 2 discípulos: por que estáis tristes? O que é que vocês estão conversando? E eles vão dizer: tu é o único peregrino, será que você é o único morador que não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno, que era poderoso, que tinha poder, que ele foi entregue para ser morto? Entendeu? E a nossa esperança estava nele. A tua esperança, ela está em Jesus. E Jesus andando com eles ali, caminhando e ouvindo eles falar de Jesus, falando dele mesmo, o próprio Jesus escutando. E aí Jesus vai fazer o quê? Jesus vai começar a pregar dele mesmo para eles. Entendeu? Talvez você está assim, andando com Jesus, falando de Jesus, ouvindo de Jesus, mas cego espiritualmente, sem saber que é o próprio Jesus que está falando aqui nessa noite. Talvez você está assim, cego, sem entender o que está acontecendo. E Jesus vai falar para eles: será que vocês obedecem? Será que vocês demoram desse tanto para acreditar que eu tive que morrer naquela cruz, que eu tive que ressuscitar para você ter salvação, para você ter vida eterna? Foi para isso que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque tem muita gente que fala de Jesus, anda com Jesus, escuta de Jesus, mas é cego, não entendeu que é o próprio Jesus, que anda com ele, que caminha com ele. E no meio dessa caminhada, Jesus pregou para eles, pregou que ele tinha que fazer aquilo ali, que ele tinha que morrer na cruz do Calvário, entendeu? E Jesus, ele foi se afastando, mas naquele mesmo momento ali, ele chamou Jesus para continuar ali com eles, porque já era tarde, já estava escurecendo. Jesus, fica conosco, entendeu? E aí Jesus, no partir do pão, Jesus ministrando ali para eles ali, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Aí eles viram que ele estava com o próprio Jesus, que era o Filho de Deus. Verdadeiramente ele está vivo. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele se faz presente aqui. Entendeu? Não deixa Jesus se afastar de você. Jesus, ele caminha, ele anda, ele prega, você escuta, você fala, você ouve de Jesus o tempo todo, mas ainda não viu que é Jesus. E é no partir do pão que ele vai se revelar para aqueles 2 discípulos. É no partir do pão, meu amigo, que Jesus, ele se revela para você. Jesus, ele se afasta para ver se você vai chamar ele, para ver se você entendeu, porque o coração daqueles discípulos ardia de fogo, eles estavam ardendo quando Jesus pregava para eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Talvez o seu coração aí, ele está queimando, ele está ardendo, mas você ainda não viu ainda que é Jesus. Você ainda não percebeu que ele está aqui, de braços abertos, esperando você. Não deixe Jesus se afastar de você não, meu amigo. Chama Jesus, vem aqui nessa noite, aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Entrega a sua vida, escreve seu nome no livro da vida, meu amigo, enquanto é tempo. Entendeu? Foram 11 quilômetros andando com Jesus, conversando de Jesus, só que falando coisas tristes e Jesus falando coisas boas para eles, entendeu? Era isso que estava acontecendo no meio daquela caminhada, com o coração triste. A única esperança era Jesus para aqueles discípulos. E Jesus, ele é a sua única esperança, meu amigo. Não existe outra esperança, é só Jesus. Porque
tua vida, perder a tua salvação. Entendeu? Então volta para Jesus, volta para Ele, enquanto é tempo. Nós vamos estar finalizando, nós vamos ter que finalizar, vamos ter que parar essa obra, entendeu? E Jesus, Ele está aqui, ó. Ele se faz presente aqui, ó. Deixa Ele abrir os teus olhos espirituais. Vem aqui confessar a sua vida, entregar a sua vida para Ele, entendeu? Escrever seu nome no livro da vida. Jesus, Ele te ama, mas Ele é fogo consumidor, meu amigo. Então volta, não espera pelo amanhã, porque o diabo, meu amigo, ele não brinca. Ele está bramindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E o diabo, ele não tem um pingo de dó na sua alma, ele leva mesmo. Ele leva, quem não tem Jesus, infelizmente ele abraça. Então volta, não fica caminhando com Jesus sem conhecer Ele não. Deixa Ele se apresentar, Ele está de braços abertos, então volta para Jesus nessa noite. Jesus, Ele está falando com você, Jesus, Ele está pregando para você. Não deixa só o coração queimar. Entendeu? Então volta para Ele enquanto é tempo. Nós vamos finalizar. Que Deus possa estar abençoando cada vida aqui, nesse quadradão aqui, os comércios aqui, entendeu? A menina aqui do salão aqui, a farmácia, o mercado Espírito Santo, cada trabalhador, cada um que ouviu a palavra, cada um que abriu o coração para Jesus, as meninas aqui do sacolão aqui, da farmácia aqui, do galego aqui, ó, o pessoal aqui, ó, que fica aqui da parada de ônibus, cada vida do quadradão de baixo aí, da 3/5 aí, cada um que ouviu a palavra, dos vizinhos aqui, dos moradores, entendeu? Que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, vai guardando, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai nos cobrindo com teu sangue, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai desfazendo toda a obra, todos os planos de Satanás caia por terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa família, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, os trabalhadores que estão trabalhando, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme a sua vontade e o seu querer. Em nome de Jesus, está finalizado. Tenha uma boa noite de sono, um bom final de semana. Que Deus possa guardar os moradores aqui da 4, da 6, da 5, da 3. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eita Jesus! Jesus falou. Só falta eu não.